Yander, vamos chamar quem entende do assunto para ajudar a gente nesse bate-papo, nessa conversa, porque tem ainda problema para Sérgio Moro resolver, como que ele vai lidar com o caso Master, na relação com o Flávio Bolsonaro. Mas vamos chamar quem entende do assunto, que é o cientista político e também professor da Universidade Federal do Paraná, o Rodrigo Orchovski. Rodrigo, seja bem-vindo ao Rally dos Estados. Pronunciei o seu sobrenome certinho? Perfeito, Victoria. Tá certo, Rodrigo. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse cenário, queria que o senhor pontuasse justamente. O Sérgio Moro está com essa aliança, portanto, com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro parece que depende mais de Sérgio Moro do que ao contrário. E Sérgio Moro vai ter que lidar agora com o cenário de Flávio Bolsonaro talvez estar um pouco enfraquecido, tendo um desgaste ali nas pesquisas, ainda que pequeno, a princípio, por conta do caso Master. O que dá para Sérgio Moro fazer? Dá para ele se afastar do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo não perder essa aliança? Bom, em primeiro lugar, quero desejar uma boa noite, né, para você, para o Yander, para os nossos telespectadores. E, bom, vamos dizer assim, na verdade, o Sérgio Moro conta com o recall, né, como vocês colocaram ali no título mesmo, ele se tornou uma figura nacional, enfim, se projetou como juiz, e isso ainda aqui no estado, aqui no Paraná, ainda tem uma força muito grande. É um risco que ele corre, né, ao se associar ao senador Flávio Bolsonaro, e que vai depender muito dos desdobramentos, né? Enfim, nós vemos que nos últimos tempos esse tipo de escândalo, esse tipo de notícia, ela vem sendo liberada a conta-gotas, né? Então nós não sabemos como vai repercutir no futuro isso, mas é um risco calculado, mas necessário, porque afinal de contas ele precisa de aliança, precisa de palanques, precisava antes de tudo de uma sigla, né? E o PL abriu isso para ele. E, professor, em relação ao Requião Filho, ele tem também essa ligação ali, essa herança política do pai. Ele é um político jovem também, esse talvez seja um fator que ajude ele com os eleitores, pode representar algum tipo de novidade para a população. Como que o senhor vê essa candidatura dele e essa possibilidade de ele chegar ao segundo turno? Olha, eu diria o seguinte, nas últimas eleições, né, em 2022, o PT cresceu aqui no estado um pouco, né, a votação do Lula, por exemplo, foi 50% maior do que havia sido a do Fernando Haddad, lá em 2018. Houve esse crescimento. Agora, para uma eleição majoritária, é, o, esse campo, vamos dizer assim, mais à esquerda, teria enormes dificuldades. Talvez chegasse a um segundo turno. Ganhar a eleição seria uma outra conversa. Dependeria muito de uma reversão, por exemplo, na avaliação negativa que o presidente Lula ainda tem aqui no Estado. Né? Já foi pior, né? Mas talvez não seja o suficiente para ele conseguir eventualmente vencer uma eleição. E, professor, em relação ao Sandro Alex, queria que o senhor falasse quem é essa figura. Ratinho Júnior até ficou ali no governo do estado para tentar apoiar ele como seu sucessor, mas ele não está conseguindo ganhar tração, pelo menos a princípio, fica ali estacionado num terceiro lugar. Por que isso está acontecendo? Qual que é a dificuldade de Sandro Alex ou de Ratinho Júnior para tentar fazer esse sucessor? Bom, em primeiro lugar, nós temos de considerar que o Sandro Alex, claro, é um político razoavelmente conhecido no Estado, mas, enfim, não se compara aos dois primeiros colocados aí da nossa pesquisa, né? O senador Sérgio Moro, o deputado Requião Filho. E o grande desafio dele, em primeiro lugar, é esse: se fazer conhecido e conseguir atrelar, né, o seu nome ao do governador Ratinho Júnior. E aí é que entra a principal variável da equação que nós precisamos considerar. Ratinho Júnior é um governador extremamente bem avaliado, entre os mais bem avaliados do país, se não for o mais bem avaliado, né? Com
avaliação positiva superior a 80%. Né? E vocês bem disseram que ele tem, por exemplo, o apoio da esmagadora maioria dos prefeitos, né? E a campanha ainda não começou. Um grande problema hoje para uma pessoa com este perfil, que não é tão conhecida, né, o período da campanha, que é muito curto. Né? Então, para ele, me parece que o grande desafio dele é se tornar mais conhecido, em primeiro lugar, e atrelar-se definitivamente ao governador Ratinho Júnior, que, conforme eu já mencionei, é extremamente bem avaliado aqui no estado. Se ele conseguir isso, me parece que ele adquire musculatura, né? Ele reúne recursos para se tornar um candidato competitivo. Professora, a gente quer falar um pouquinho também da disputa ao Senado. Para isso, vamos só trazer as pesquisas ao Senado, ao governo do Paraná, para a gente discutir um pouquinho com o senhor esses números. E, André, a gente tem aí como destaque ao Senado Federal, liderando também as pesquisas, Álvaro Dias. E depois tem um bololô ali no meio entre pelo menos 3 candidatos. A gente tem, inclusive, uma arte aqui para vocês, para apresentar para vocês, né, Yander? Álvaro Dias tem quantos % hoje das intenções de voto ao Senado? Álvaro Dias voltando com força, hein? Exatamente, Vitória. Álvaro Dias aparece ali em primeiro lugar, disparado com 37,7% das intenções de voto nesse cenário que a gente está apresentando aqui para vocês. Depois vem o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Partido Novo, Álvaro Dias, que é do MDB, Deltan Dallagnol, do Partido Novo, com 28,1%, Deltan, que também foi ali procurador da Lava Jato, muito ligado também ao Sérgio Moro, vai estar na chapa de Sérgio Moro para o governo do estado, né, como candidato ao Senado. Depois, em terceiro, a gente tem a Gleisi Hoffmann, ex-ministra, ex-senadora do PT, e ela aparece com 25,2%, candidata do presidente Lula. Em quarto lugar, Vitória, a gente tem o Felipe Barros, deputado do PL, bolsonarista raiz, ele aparece com 24,2%, deve estar ali também na chapa do Sérgio Moro. E aí depois a gente tem o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Estadual lá do Paraná, com 23,4%. Ele é do Republicanos e é candidato ali na chapa do Sandro Alex, aliado do governador Ratinho Júnior. Depois vem a Cristina Graham, do PSD, com 13,1%. Ainda não está certo se ela vai ser mesmo candidata ao Senado, Vitória. Eu ouvi ali de quem participa da campanha do Sandro Alex que ela poderia até ser vice em uma eventual composição, caso aquela aliança com o Rafael Greca não dê certo. Ela também é mais próxima do bolsonarismo, mas ultimamente tem ali flutuado bastante. Depois tem doutor Rosinha, do PT, com 7,6%, já mais abaixo, e o Luiz Carlos Rauli, também deputado federal do Podemos, com 3,5%. As pessoas que não souberam ou não opinaram somam 4,9%, e quem ali respondeu que vai votar em branco ou nulo ou não escolheu nenhum dos candidatos fica com 7,3%. Aquela mesma pesquisa, Paraná Pesquisas, que a gente apresentou antes, Vitória. Pois é, professor, queria chamar o senhor de volta aqui para a nossa roda justamente para debater isso que o Yander mostrou. A gente tem Álvaro Dias voltando aí, claro, é um nome muito importante no estado, mas em terceiro lugar a gente tem, eu falei de 3, mas daí a gente coloca até 4 candidatos ao Senado que estão juntos e misturados ali em torno de 20% das intenções de voto. Por que o senhor avalia que isso está acontecendo? São todos nomes de muito destaque no estado, e como que eles podem fazer para realmente sair e se destacar para tentar conseguir uma segunda vaga ao Senado, caso a gente considere que a primeira vaga seja de Álvaro Dias? Bom, em primeiro lugar, nós temos de considerar o fato de, nesta eleição, haver a renovação de 2/3 do Senado. Então, é uma eleição diferente, por exemplo, de quando há apenas a renovação de um nome. Por quê? É uma eleição muito mais incerta, é o que tem demonstrado, né, as últimas eleições deste tipo. É uma eleição em que, pelo menos na última eleição do Paraná, nós vimos isso em outros estados, né, em São Paulo, até no Rio Grande do Sul, você pode ter viradas muito próximas do pleito,
essa posição, por exemplo, do Álvaro Dias, ela não é totalmente garantida. E é muito comum este candidato, particularmente, né, o ex-governador, ex-senador Álvaro Dias, começar muito bem nas pesquisas, justamente por ser um nome extremamente conhecido aqui no estado, já foi governador, né, do Paraná. Durante muito tempo ele teve uma cadeira cativa no Senado, porque simplesmente não havia concorrentes à altura. Quando houve, né, o caso do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, ele acabou perdendo as eleições, né, justamente, inclusive, em função do clima político que nós temos no país. Então, essa grande quantidade de candidatos ali, mais ou menos empatados, na casa dos 20%, é muito explicada, vamos dizer assim, em função da natureza dessa eleição de renovação de dois candidatos. Agora, um ingrediente que precisa ser colocado aí na conversa, na equação, é o status da elegibilidade, né, do Dallagnol, do ex-deputado, ex-procurador Deltan Dallagnol, que é algo que vai ser provavelmente discutido na campanha, então não há uma certeza absoluta de que ele será elegível na campanha. Evidentemente que a eleição com ele é um cenário, a eleição sem ele é um cenário completamente diferente. Então é uma eleição extremamente incerta, como vem sendo eleições para o Senado, especialmente essas que renovam 2/3 das cadeiras. Professor, a gente falou antes do recall que o Sérgio Moro tem da Lava Jato e o Deltan, claro, também tem essa herança, ele que foi procurador também da operação. E aí nessa disputa ao Senado a gente tem a Gleisi Hoffmann, que é representante do petismo, do governo Lula e que é sempre muito vocal contra a Lava Jato. Como que fica, como que a Lava Jato acaba influenciando a escolha do eleitor no Paraná, levando em conta o que a operação representou para o próprio estado, porque as principais figuras da Lava Jato são de lá? Eu acho que, Ian, você tocou no ponto principal aí, né? A Operação Lava Jato, caso Lava Jato, colocou o Paraná numa posição de protagonismo na política brasileira, coisa que raramente acontece, né? Embora seja um estado importante, com uma economia forte, uma grande população, ele não é um estado que tem esse protagonismo, pelo menos historicamente falando. E isso, evidentemente, que mexe, vamos dizer assim, com os sentimentos, né, de uma parcela do eleitorado aqui no estado. Agora, mexe para os dois lados, né? Não deixa de causar uma certa surpresa, né, que alguém como a atual deputada Gleisi Hoffmann esteja tão bem posicionada nas pesquisas. Ou seja, nós vemos claramente que quem é mais favorável a esse campo progressista e mais crítico da Operação Lava Jato, basicamente se nucleou, né? Enfim, fortaleceu a candidatura da Gleisi, né? Então, existe uma possibilidade, sim, dela ser eleita. É muito difícil, muito remota, mas não descartada, especialmente nesse cenário em que o ex-deputado Deltan Dallagnol não possa concorrer em função da questão da elegibilidade, que é uma discussão jurídica, né? Mais do que política. E justamente essa questão da polarização, como o senhor bem disse, e levando em conta o caráter ali ideológico dos candidatos, a Gleisi estaria sozinha mesmo na esquerda, né? Então, para o eleitor paranaense que é antilavajatista, que é de esquerda, ele tem a Gleisi para votar, enquanto o eleitor ali de centro-direita se divide no restante ali dos candidatos, basicamente. Queria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente, justamente desse palanque de Sérgio Moro. A gente tem Deltan Dallagnol, que pode estar no palanque de Sérgio Moro, deve estar, se realmente ele concorrer, ter autorização judicial para isso. Mas a gente tem também o Felipe Barros, que também é um bolsonarista raiz, como disse o nosso Yander. Esses dois devem estar na chapa de Sérgio Moro. E onde que entra a chapa de Sandro Alex aí? Ele junta com Alexandre Cury, que também é um nome da centro-direita, mas seria uma chapa um pouco mais enfraquecida?
Tudo nesse caso, bom, primeiro, o que nós vemos nitidamente, né, nas pesquisas é que as pessoas mais conhecidas são as mais cotadas neste momento, né? E a gente pode até hierarquizar um pouco as coisas e ver que, bom, grosso modo, eles estão numa ordem de reconhecimento público, né, de reputação, né, política. Então, assim, me parece, e uma coisa importante de se destacar, que a própria campanha, a própria dinâmica que pode levar a um crescimento da candidatura do Sandro Alex, e eu pessoalmente acredito nisso, pode alavancar candidaturas ao Senado na chapa, né, nesse chapão, vamos dizer assim, para o governo. Agora, as coisas não estão totalmente vinculadas. Se nós olharmos diversas eleições que houve aqui no estado do Paraná, nós vemos que não é incomum, por exemplo, o eleitorado eleger o candidato a governo de um determinado campo político e eleger senadores de um outro campo político, né? Evidentemente que é importante lançar chapas com nomes fortes, né? Isso fortalece uma campanha, mas não há garantia de nada. Agora, no entanto, o Alexandre Cury, particularmente, é um candidato que pode ter muita força. Ele é herdeiro político de um grande líder aqui do Paraná, chamado Aníbal Cury, né? Muito localizado aqui no estado, foi deputado estadual por muitos e muitos mandatos, e tinha muita capilaridade, né, no interior, e me parece que essas redes mais ou menos se mantêm. Então é um candidato a ser observado. Professor, agora rapidinho antes da gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer só mais uma pergunta, porque ali a campanha do Sandro Alex aposta nessa influência do governo do Ratinho Júnior, das entregas, da máquina pública, e também tem ali uma estratégia de colocar o Sérgio Moro como alguém que é apenas ideológico, mas que não se preocupa muito com a vida concreta no Paraná, como alguém que não destina muitas emendas, por exemplo, para o Estado. Aí eu queria que o senhor avaliasse se essa pecha pode colar no Sérgio Moro, e também queria que o senhor falasse do vice que ele escolheu para essa chapa, para a chapa dele, que é o Edson Vasconcelos, que é um empresário. Faz sentido ter esse vice nesse momento? Bom, começando pela segunda pergunta, me parece que a colocação de um empresário numa chapa visa mais a construção de redes de apoio, né, do que propriamente atrair votos de um eleitorado em geral. E isso nós vemos regularmente. Bom, basta voltar no tempo, né, e lembrar do Zé Alencar, o vice do presidente Lula, que não era conhecido por ser político, né, mas por ter trânsito no meio empresarial. Então, esse é um elemento. Quanto à questão, que aí é uma questão da mobilização, né, do discurso, das narrativas, na minha opinião, vai depender muito de como as campanhas mobilizarem as novas tecnologias da informação e da comunicação, as redes sociais. Então, por exemplo, o horário gratuito de propaganda eleitoral ele é cada vez menos determinante para os resultados da eleição. E aí vão caber as estratégias de impulsionamento, isso não é barato, custa muito caro. E uma campanha que, na minha visão, será muito robusta, que é uma campanha que defende um governo que está aí, né, como no gabinete, enfim, teria esses recursos. Se souber aproveitar bem esses recursos, é bem possível que consiga, sim, né, colocar uma pecha como esta num candidato de oposição, independentemente de quem ele ou ela sejam, né?